Então, vou fazer um vídeo diferente. Estou em casa aqui fazendo comida e enquanto a comida está no forno, vou falar um pouquinho sobre democracia e como a gente só percebe os nuances da democracia quando a gente está fora de casa, a gente está fora do país. Eu estou hoje nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, estou fazendo um pedacinho do meu doutorado aqui e estou tendo a oportunidade de conviver com o povo americano, vendo a TV aberta deles, lendo o jornal, ouvindo discussões nas ruas, conversas nas mesas de bares, nos restaurantes. E eu tenho me surpreendido com a diversidade do pensamento norte-americano. E, é claro, isso é natural que assim fosse. É uma democracia. É uma democracia que tem os seus conflitos, que tem as suas divergências. O atual presidente, foi eleito com uma maioria controversa, né, para dizer o mínimo. Então é de se esperar que aqui muitas pessoas discordem das políticas que vêm sendo aplicadas, muitas pessoas proponham novas ideias. Isso é democracia. Eu estou dizendo isso porque quando a gente está fora dos Estados Unidos, quando eu estava no Brasil, é comum a gente olhar para os Estados Unidos e falar: ah, país de gente boba, país de gente idiota, que elege um Trump da vida, né? País que fez uma guerra por causa de um babaca, de um cara chamado Bush. Nunca que eu quero ir para os Estados Unidos. Eu pensava isso. A gente tende a colocar todo mundo na mesma panela, todo mundo no mesmo saco. Como se o povo americano fosse 300 milhões de cópias do Trump, né? Com a pele laranja e aquela cara de babaca dele. Só que não é assim. A característica de uma democracia é exatamente o contrário dessa. As pessoas aqui pensam muito diferente. Vamos colocar alguns exemplos. Quase todas as pessoas com quem eu conversei aqui até agora são contra o porte de arma. Quase todas as instituições que eu fui respeitam os direitos dos imigrantes, inclusive os ilegais. Quase todos os lugares que eu vou, há mulheres vestindo burca e elas são tratadas de forma normal. Pelo menos a gente percebe que elas não têm que sentar num lugar diferente ou tratada de maneira diferente porque elas estão vestindo burca. Então, embora o expoente hoje dessa nação seja um cara extremamente radical, intolerante com imigrantes e tenha um pensamento muito militar, bélico, ele não representa a totalidade do pensamento das pessoas aqui nos Estados Unidos. E isso é legal, porque a gente mora no Brasil, morei no Brasil toda a minha vida, estou aqui só há 40 dias, e a gente sabe do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando no Brasil. O Temer é o presidente, mas o Brasil não é formado por 180 milhões de seguidores do Temer. Mas ele é o presidente, ele é o porta-voz do Brasil, assim como o Lula foi um dia. E mesmo na época que o Lula era o presidente do Brasil, nós não éramos 100% lulinhas. Nós não concordávamos com tudo que o Lula fazia, ou não concordamos com tudo que a Dilma fez. Hoje o Brasil vive uma guerra entre coxinhas e mortadelas. As pessoas estão se degladiando na rua, no Facebook, no WhatsApp. Mas o que chega fora do país, a única coisa que a gente sabe do Brasil, quando se está fora do Brasil, pela notícia americana, pela imprensa americana, pelas TVs, é sobre o Temer. Nada além disso. Toda essa diversidade de pensamento que existe dentro do Brasil fica fechada aí dentro. Então é uma tolice para quem está de fora pensar que no Brasil todo mundo cultua, idolatra o Lula, porque a gente sabe que não é assim. Da mesma forma, para quem está fora dos Estados Unidos, não sejam precipitados. Não imaginem que todo mundo aqui idolatra o Trump. Não é assim que funciona. E essa é uma lição legal sobre democracia que eu estou aprendendo na prática. Acho que meu forno apitou. Vou tirar minha comida. Até a próxima.